Bom dia a todos. Meu nome é Sérgio Cuquina, né? Nós vamos, nesse encontro único, procurar trazer para vocês alguns elementos estruturais, né, que envolvem o estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente, portanto, referentes ao direito da infância e juventude. Estudar o ECA exige, num primeiro instante, um cuidado no que respeita à atualização, né? É muito importante perceber que, quando vocês leem o Estatuto de vocês, que é composto de 267 artigos, nesse Estatuto vocês encontrarão algumas regras que não mais correspondem à realidade. Por quê? Porque elas se encontram nesse diploma ainda de acordo com a sua redação original, lá de 13 de julho de 1990, quando o ECA foi aprovado. Todavia, de lá para cá, nós tivemos sucessivas reformas, não só no âmbito da Constituição Federal, como no âmbito da legislação infraconstitucional. E o texto do ECA não incorporou essas alterações, algumas delas muito importantes. Isso significa dizer que aquele que se empenhe em estudar o Estatuto, por exemplo, para um concurso público, desejo aí ingressar numa carreira jurídica e não tenho lá muita intimidade com o ECA, minha faculdade não proporcionou essa disciplina, possivelmente a maioria das faculdades não oferecem essa disciplina na grade curricular, né? E, em razão disso, vou ler o Estatuto de manhã, a prova é à tarde, né? Você vai ler de manhã, pode ter uma boa memória fotográfica, enfim, né? Mas pode se deixar trair, porque se você leu alguns dispositivos do Estatuto sem ter a percepção de que o entorno normativo sofreu alterações que impactaram o ECA, por vezes você poderá perder alguma questão, né, que seja proposta no concurso. Então, esse é um primeiro cuidado que se tem de tomar. Algumas regras necessitam uma releitura em consonância com o ordenamento conexo com o Estatuto. E aí nós passaremos alguns desses itens mais relevantes. Estudar o Estatuto também significa, e hoje os programas de concurso, pelo menos os programas mais atualizados, estão requisitando dos candidatos que tenham um conhecimento mínimo também no que diz respeito ao direito internacional público, notadamente a área do direito internacional dos direitos humanos, mesmo porque essa temática se inscreve diretamente dentro do capítulo dos direitos humanos, direitos afetos à população de menor idade, né? Então, se eu fosse fazer aqui para vocês um quadro estrutural mínimo, né, básico, para se ter uma visão do arcabouço que rege esse tema, eu precisaria começar pela Constituição Federal, artigos 227 e 228. Vale frisar aqui o seguinte: pela primeira vez na história do constitucionalismo brasileiro, reservou-se lugar para esse assunto tão relevante. Em nenhuma das constituições que precederam a Carta de 88 havia sido reservado espaço para esse assunto, né? Então, o tema criança-adolescente está inscrito nos artigos 227 e 228, dentro do título maior reservado ao trato da família, da criança, idoso, etc. Então, houve todo um cuidado do Constituinte com a célula familiar, por assim dizer, no seu sentido macro. Essa Constituição
tendo dado especial enfoque aos interesses de crianças e adolescentes, ela fez com que surgisse a necessidade de se reformular a legislação ordinária até então existente nesse campo. Né? O que é que se tinha quando a Constituição Federal foi aprovada em 5 de outubro de 88? O que se tinha vigendo nessa época, né, era o Código de Menores de 1979. O Brasil, para antes do Código de 79, teve um primeiro Código de Menores que foi implantado em 1927. Então, nosso primeiro Código Especializado de Menores data de 1927. Pode-se perceber que ele teve uma duração bastante longa, mais de meio século, até que, em 1979, exatamente durante o regime militar, né, veio a lume o segundo Código de Menores. Este segundo Código de Menores, no entanto, ele se pautava por uma doutrina chamada doutrina da situação irregular. Essa doutrina da situação irregular, ela era fixada no artigo 2º do Código de 79. E lá se dizia, em algumas alíneas, quando a pessoa menor de 18 anos se achava na dita situação irregular, o que fazia exigir, então, a intervenção do Estado, por seus mecanismos próprios, judiciário, polícia, Ministério Público e órgãos assistenciais. Entretanto, este Código de 79, quando a Constituição Nova sobreveio, este código ele atendia apenas um público setorizado de menores de 18 anos, ou seja, aquele público que se encontrasse na dita situação irregular. Em regra, quem se achava em situação irregular eram crianças ou menores de 18, enfim, que fossem integrantes de famílias pobres, famílias materialmente carentes. E isso gerava um risco enorme, porque bastava a detecção de que uma criança, um jovem, fosse pobre, isso de repente era suficiente para que o Estado, de forma abrupta, até mesmo arrebatasse esse menor de 18 do seio de sua família, a propósito de colocá-lo em algum ambiente, algum internato ou instituição semelhante. Sem, no entanto, que o Estado, em contrapartida, oferecesse quaisquer mecanismos capazes de fazer com que esse menor de 18 superasse essa situação de irregularidade. Não havia um compromisso do Estado, até então, em oferecer meios que assegurassem a ascensão dessas pessoas abaixo dos 18 e, por conseguinte, também de suas famílias. É comum a gente ouvir dizer o seguinte, por trás de um menor problemático há sempre uma família problemática. Esta manhã aí a gente acordou e assistiu o noticiário. Lá em São Paulo, 5 menores de 18 subtraíram lá um automóvel dos pais e se enfiaram lá na Regis Bittencourt, em Taboão da Serra, e entraram debaixo de um caminhão. 3 deles morreram na hora, 2 estão gravemente feridos, e isso traz questionamentos, Puxa vida, os pais sabiam ou não sabiam? Será que esses menores, dirigindo da forma como estavam, isso foi com a conivência dos pais ou não? Quer dizer, situações que, mesmo num fato como esse, aparentemente corriqueiro, faz com que a gente se pergunte, será que os pais estão educando a contento os seus filhos nos dias de hoje? Mas o fato, enfim, é que esse código ele tinha um público-alvo muito restrito, ele não atendia aos interesses de todos os menores de 18, só daqueles que se achassem em situação irregular. E esse que se achava em situação irregular, não raro, corria o risco até de ser, entre aspas, penalizado por ser filho de uma família pobre.
Você vai lá para uma agência de menores e, se tiver a sorte, pode até ser adotado amanhã ou depois por alguma outra família, mas isso não acontecia, evidentemente, com frequência. Né? A Constituição, portanto, ela veio romper com esse modelo. Ela trouxe consigo uma nova ideologia nessa área. Ela incorporou, a Constituição incorporou, ao contrário, a chamada doutrina da proteção integral.